Nós vamos ter um, Eu nós avisei. vamos, nós vamos ter um dia em Ah, que nós vamos estar com o Japão e vendo a pessoa do outro lado. que você achava aquilo uma... Não, nós rimos. Em Ah, 1960, e ele era um caboclo lá do interior, de Beira do Rio. E agora nós estamos falando lá no Japão, vendo a pessoa do outro lado. É, eu acho que essa é uma ferramenta legal, né? Você mesmo tem filha que mora fora, né? Poxa, bem bacana você poder falar olhando isso que a gente está fazendo agora, né? Mas, assim, a gente vai ter que começar uma hora, acho que, filtrar mais, porque eu acho que vai cair numa automatização, numa mecanização complicada, eu é acho. disso, é disso que eu estava comentando. Também acho É. isso. A coisa E aí assim, agora, a nova onda que está chegando aí, né, dessa ode tecnológica, são dados, né? Só metadados. Igual o telefone hoje, para gente. Eu não entendo nada de telefonia. Você disca e você fala, não é isso? O computador já está virando isso também. Né? Agora os caras estão achando a maluquice que assim, olha, então você já criou um clone ou um metadado seu que está num ambiente virtual e que você já não precisa mais estar ali, tudo bem. Imagina É, isso, a molecada que vem vindo, cara, né? Aí a coisa igual o exemplo do cara lá de falar de um lado com o Japão do outro lado do mundo vendo uma TV. mas até hoje eu me pergunto de onde ele tirou aquilo. Se Aí, ele não era pessoa letrada, não era também um Zé Ninguém, né? Mas as era um. sinapses também, né? São as sinapses que você tem aí dos... Uma coisa que me assusta numas, né? Não sei nem... Eu acho que vou ver o meu filho, Tadeu, com certeza, não sei você, Celso, andando de drone. O ano que Ah, vem, sim. o ano que vem tem drone da Toyota no mercado, cara, para 4 pessoas. É. Aquilo que a gente É. achava Flintstones, né? Puta. Esses É dias eu estava... possível. Agora é uma coisa também maluca, né? Fascinante. Que aí você navega pelo Google, e esses dias eu trombei com Thunderbirds. Vocês conhecem? Sabe disso? Não? Os Sim. bonequinhos, né? Ó, E segura um pouquinho que eu vou no banheiro e vou tomar uma dipirona aqui que eu tô com a cabeça, eu já volto aí. tá bom. Vou Só tentar. estamos os três. Na verdade, a gente está começando o ano, né, Celso? Quem passou por aí às 8 horas, se deixou um beijo, que disse que tinha outro compromisso, não podia ficar mais, o Marcelo Bretas. Ah, sim. Uhum. Ele, pô, eu queria conversar com o Celso, não sei o quê. Não, estava Ele falou que teria que sair antes, né? Porque tinha um compromisso, né? isso. E você está bem? Tudo bem, tudo em ordem. Agora começando a divulgar o lançamento do livro, vai ser dia 11, né? 11 de... De fevereiro agora. Mas caçuleta, tem o Marcelo, tem o Fabiano, tem o C. Onde você vai fazer? Na Lá no livraria Calçada? Ria. 11 RI. RIA, De Ria. Livraria Ria. Onde é, Celcinho? A 70 metros ou 50 metros do metrô
Vila Madalena. Bem pertinho. Eu já postei o convite no... Aliás, eu acho que eu postei o convite também no Sarau, não? Não, acho que não. Não vi. Não, não. Que horas, hein, Então, eu vou Celso? Que horas, Celso? a partir das 18. É um sábado. Sim. E aí, você põe lá no grupo a gente um spoiler da A Mulher Nua. Ficaram de fora 3 poemas. Eu esqueci de colocar no livro. Um deles... Um deles, A Mulher Nua. né? Bom, Você... Deixa eu te falar outra coisa, Celso. Livraria Ria, metrô Vila Madalena, sábado, dia 11 de fevereiro. depois eu vou mandar o convite, porque lá tem o endereço, né? Às 18 horas. Você imaginou antigamente que a gente ia aos Correios para mandar o convite para lançamento de livro? Sim, sim. E aí esquecia de algum, aí, puxa vida, aí não tinha como, uns ficavam por telefone, oh, você me desculpa, estou te ligando para você, não é? Né? Ai, Peguei uma época ainda que a gente marcava de se telefonar. Ah, eu falo com ai, você à noite, então. Você vai estar em casa? Vai. Então tá, eu te ligo às 19, eu te ligo lá, então. Não é? ai, que tempo, hein? Vão passando, a gente já está Viu? E o seu molequinho, que idade está? com 16, Celso. Já, hein? Já voa, cara. Maluco isso. Eu Que lembro, beleza. putz, eu lembro quando eu estava lá Paulista. com o Célio, ele estava com 5 anos. Nossa, 2010, é isso aí. Estava com 4 aninhos. ele é paulistano, né? Ele é paulistano. Puta, ali da Promater, que tem ali na Frei Caneca, não. Como é que chama aquela É, rua? era a São Paulo, né? Maternidade São Paulo. Maternidade de São Paulo, não é? É, não tem mais o prédio. Não, é atrás do Hospital Santa... Não, não é atrás do Hospital Santa Catarina, não. É naquele quarteirão ali. Ah, ok, ok. Então é o Promater. Promater, isso aí. É, né? O cara é paulistano, e aí, né, porque na minha maternidade nasceu o Arnaldo Antunes, ele é um paulistano da gema. Aham. Você nasceu com maternidade? Eu nasci em Rio Claro. Ah, em Rio Claro. Nasci em Rio Claro. E você nasceu em Belém, foi? Não, em Fortaleza. Tu é cearense, Celso? Poxa, de Deus, nunca imaginei. Mas aí como você foi para o Pará? Muito pequenino, minha família mudou para o Pará. E aí, toda a minha formação é lá, enfim. E vim para cá com 22 anos. Aí morei em Abaetetuba, que é uma cidade ribeirinha, né? Uhum. Hoje tem uns 150 habitantes, mais ou menos. E, e aí Na depois ponte de cultura lá, eu lembro. fui para Belém. E de Belém para cá. Ai, O... Então, Celso, você acha que esse ano a gente consegue levar nessa toada às 8 mesmo, ou um pouco mais tarde? O que vocês
Tadeu, esse ano pode continuar nas quartas? Então, vai lá, Dom Celso. O Tadeu né? Como? Não, quem que não pode mais às quartas? É o Não, Tadeu Marcos. se nós poderemos continuar às quartas. Ah, Não ok, ok. digo que não pode. Né? Se a gente segue o mesmo rumo, o mesmo trecho, uma quarta sim, uma quarta não. Eu acho que segue mesmo. Enfim, então é, é uma coisa muito livre, né? Então as pessoas que não podem, aquele dia estão ocupadas. Então, Tudo certo. Como foi o Marcelo hoje entrou rapidamente, e aí ele falou, putz, já é diferente, porque eu passei só para dar um alô e tal, não tinha ninguém. Eu falei, pô, mas como não tinha ninguém? Estou aqui, nós estamos conversando. Ele, não, Pedro, puta, não é isso, não. Eu não tenho gente que chega às 8, outro chega às 9, outro chega às 10, às vezes uns perdidos às 11, né? Beto já chegou às 11h30. E pilhada, né? Querendo pôr gás. Pô, que pena que vocês vão embora. É. Então, Pedro, eu dependo de algumas. Eu me embrenhei aí há 1 ano e pouco pela psicanálise, né? E continuo embrenhado aí. Acho que daqui um tempo eu vou para uma supervisão. Eu consegui jogar minhas aulas para a parte da manhã, né? Então eu vou trabalhar na escola segunda a sexta na parte da manhã. Acho que eu tenho a quinta à noite, tenho aula. E os restos dos dias eu vou enfiar a cara nessa parada aí e ver para onde eu vou. Mas aí isso vai um tempo, né? Uhum. Uma estrutura. O Celso colocou, né? Então, é legal, permanece quarta, se você não puder, quiser fazer outra coisa, sabe que não, quando puder. É, Até porque, assim, eu acho que está em 15, 20 pessoas, né, no grupo. nós estamos em 20. Nós estamos em 20. Tem o Antônio Mariano, tem uma amiga da Dione, que é lá que Qual que é a minha de... Ah, meu amigo, deixa eu ver no celular se eu lembro. Não, não, tudo bem, tudo bem. Eu vou lembrar, eu falo, põe no grupo. Você viu a capa do novo livro? Você tem a Vocês capa aí? Eu não. Mostra aí pra gente. Bom, aí eu teria que desligar o celular aqui no... Ah, não, então não. Desliga não, porque depois fica difícil de você voltar, aí você não volta, você vai Dom embora. Celso, é dia 11 o lançamento? Dia 11, é. É um sábado? É um É um sábado. sábado, a partir das 18 horas. Olha, eu vou tentar alinhar com o Joaquim, viu? Se ele tiver por aqui e tiver afim e tiver condições, né, de subir, a gente sobe ou a gente desce para São Paulo? Acho que a gente Não, desce, né? a gente só vem. Mas em relação ao nível do mar, eu tô acima Aqui ou a tô gente abaixo? está a 75 metros. Aí está Tá quase igual, então. É, É. São Paulo E aí a gente sobe ou desce? isso Eu Olha, tava afim. Eu, eu mandei a capa para vocês. Quer dizer, boa, sim. eu nem sei se podia, mas eu coloquei no Mas a sarau. gente não vai. Fica tranquilo, a gente só vai mandar para a Folha de São Paulo se eles se interessarem em pautar. Aí, olha que demais, cara. Você viu é aí, essa? Tadeu? Não, Essa é mas da espera Dione. aí. Veio uma da Dione aqui, não é? É o novo livro da Dione. Ah, é da Dione. É. O meu é esse aqui, ó. Isso. Um homem cantava para cachorros. Que você gravou, né? Ou não? Estou Eu gravando. gravei. Ah, Você está você falando? gravou? Oi? Você está falando comigo?
Sim, sim. Eu li o poema, sim. Você tem vídeo, né? Eu acho que eu tenho, sim, Dom Celso. Então, veja se ainda tem, aí publique, porque aí eu ponho como para divulgar o lançamento. Tá. Tá? Se eu não tiver no celular, eu tenho na minha linha do tempo, isso certeza. Ah, Que tá, eu tá. publiquei lá. Eu É, vou fazer isso. tá bem, tá bem. Bom, deixa eu passar uns O, spoilers para vocês aqui. então, esse aí é a capa do livro da Dione, pela Primata. E foi uma coisa Hum, rápida, porque ela conheceu o Luiz Perdiz, né, que é da Primata, em dezembro. Eu acho que no dia 4 de dezembro, se não me engano. Aí, ó, já vai sair o livro. Eu, Agora eu tenho que escrever o orelha do livro. muito bem, Celso. Eu pensei que fosse aquele livro que desdobrou lá de Guará, sabe? Com a Penalux. Não, é da Primata. Da Dione, você está É, falando? Ah, lembra vai ver dessa que é outro. história? Não rolou uma história lá Eu acho que sim. que é Beto que ele chama? É o Tônio França. Tônio França, isso mesmo. E Queria Tônio e o abrir Wilson. abrir um canal lá só para mulheres, aí você fez uma costura lá. Tem a Dione, ele falou, me mande os poemas, acho que a Dione chegou a mandar os poemas, né? Pensei que Uhum. fosse livro. Mas deve ser um outro livro, viu? É outro, certeza. E aí o Tadeu à estava me noite, comentando que o Tadeu escreveu o livro, formou outros escritores lá para ajudar ele a escrever o livro. Aí é o seguinte, tá lá na Secretaria da Educação, os caras não querem dar o livro para ninguém, não. Que o livro é muito bom, eles querem ficar com tudo guardado lá na sala com eles. esse é o que é com os alunos, né? Mas o meu tá no Prelo também. O meu tá no. A pandemia me gerou uma ambiguidade. O Apóllo Dionísio, né? Um livro mais leve no sentido do universo infantil ali e tal. E me gerou umas pedradas também aqui, um Concreto Armado ou a Iminente Liberdade dos Pardais. Mas aliás, esse é o título? Concreto Armado ou a Iminente Liberdade dos Pardais. Muito É o bom, título. muito bom. E é um livro de poemas, prosa. Poemas. Poemas, ok. É, é. Então, Nas, pronto, tá. Hã? Está pronto. Ele está pronto. Na verdade, eu tenho, acho que o editor me mandou aqui 4 poemas para dar uma olhada, uma revisada aqui. Eu preciso dialogar com ele, ver o que só marcou em vermelho, né? Não conversei ainda com ele para saber. O prefácio é de uma senhora que foi professora aqui na Unesp, a Flávia Marchetti, que é da arte, é do teatro e tal. E a capa tá num processo com um artista aqui de São Carlos. Pedi uma coisa, eu queria uma capa meio caótica assim, mas com desenhos concretos, né? Então a minha ideia é porque ele é um livro mais áspero assim, mais seco, né? Sim, sim. Narrativo muitas vezes, mas dentro do poema, mas aquele esquema meio de roteiro às vezes e aí eu falei, cara, eu queria que você, se você puder, ler o livro e pense aí em uma imagem concreta de cada poema e espalha isso de orelha a orelha, assim, como se fosse um vinil, né? É. E assim, mas bem caótico, mas concreto, né? Então, por exemplo, o primeiro poema eu falo de um canudo feito de uma nota de R$ 2 em cima de uma tampa de privada mijada, num bar qualquer e tal. Uns de cocaína, né?
E eu falei, eu queria essa imagem, entendeu? Em algum canto Rebordosa, pequeno. né? Hã? Rebordosa. Eu falei, eu queria uma coisa bem poluída. Estética rebordosa. Bem, exato. Esse artista, ele é surrealista. Ele Ah, tem uma obra já exposta em Portugal. O cara tem uma caminhada interessante assim no underground. Ele é bem underground, é underground a ponto do cara vender às vezes, sei lá, um quadro por uma grana da hora, mas quando falta dinheiro, ele vai no boteco, no café e faz um dinheiro rápido e vai se desfazendo é, e aí ele ele tá, né? é caótico. Ele é. E a gente tem uma vivência aí da dependência, né, em conjunto, e eu falei, é você mesmo, cara, lê Não tem. e... Está Você marcado. conhece, Está você marcado. conhece da minha brisa, vai que vai. E qual a editora? Eu tô no underground, né? Eu tô eu tenho uma editora, né? Que eu publiquei um rapaz uns tempo atrás aqui da psicologia, que tinha um livro de poemas. Publiquei o Apóllo Dionísio por esse selo também, da Poesofia Editorial, e eu Ô, continuo Tadeu, aqui. você ainda Vou tem fazer um um financiamento exemplar coletivo. tem um exemplar ainda do Dionísio? Eu devo ter aqui alguns sim ainda, Pedro. Pô, Eu eu preciso te queria. mandar. Depois você me manda o seu endereço, eu vou te mandar um. Tá bom. Eu tenho um livro Foi-se na Carne. Você já conhece esse livro? Posso te mandar também. Troca figurinha. Eu guardei uns 3 aqui. Eles ficaram como pilotos, né? Então, agora vamos pensar. Isso é uma coisa que eu quero pensar agora, 2023. Tadeu, Oi, olha esse aqui, ó. o É um país de... livro, é um livro de 1987. Os Reis de Abaeté. É. Aí, Aí. E... É isso. Essa pegada que eu pedi. ele pega Orelha, a A capa quarta capa e a inteira. orelha. exatamente. Muito bom. Foi isso que eu pedi para ele, assim, Só fazer que algo... caótico, né? Não com uma marina, essa É, coisa eu que, brejeira, Dorival é, Caymmi, né? Um o que barquinho. eu imagino assim, Pedro, são desenhos. Ele faz bem realista muitas vezes, mas utiliza caneta, lápis de Não, eu peguei cor. é a estética de quadrinhos, de caótico mesmo, de É. E eu falei, aí, cara, rebordosa, você como eu vai. falei, É, pra você ter ideia, olha o que ele está fazendo. Ele falou, tá bom, então eu vou. Ele numerou os poemas, ele está sorteando, e a partir do sorteio, ele lê o poema. Ele me entregou até agora um pedacinho, ele fez um vídeo, eu vou pôr lá para vocês verem depois. tá, É, então, assim, um desenho em preto e branco, um morador de rua ali numa calçada, só o pé colorido, um malabares encostado na parede. Então, vai fazer um cenário mesmo, assim. Não sei, você vai joga ficar na mão do bonito. artista. Eu ainda quero fazer um encontro, pode ser em 2024. Eu já vou pôr vocês, já vou deixar o convite feito para vocês dois. Quero escrever um projeto legal, quero articular para fazer um encontro de todos nós que circulamos nessa área e trazer uma feirinha, sabe? Uma coisa da feira, aquele espírito medieval, de levar as coisas para a feira. Cada um leva os livros todos que editou, sabe? Aí Bom, ter um bom som de música, ter um bom show musical. Né? Não você, precisa ser grandioso, precisa ser bom. Com você jazz, conhece o Plínio Marcos, Pedro? eu conheço. Aonde que é? O Espaço Plínio Marcos.
Ah, não, o Espaço Plínio Marcos, eu conheço o Espaço Plínio Marcos lá em Santos, Não, não. aqui em São É, Paulo. esse em São Paulo, na feira da Praça Benedito Calixto. Existe há muitos Eu já anos. te vi lá, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Você já esteve lá? Já te vi lá, já nos conversamos lá. É. É, faz muitos anos, é bem da verdade. Mas, assim, É no aquela meio foi da feira. No meio da feira. bem no meio da feira. Tem uma pequena arena, porque tem uns degrauzinhos, Uhum. né? Então, E nós pudemos. Oi? fazer um encontro, fazer um grande encontro lá. Pudemos fazer. Fazer o lançamento dos nossos livros lá, sabe? Falar Pô, Uma poemas, ter coletânea, sabe? microfone. Igual que a gente fez com Foice na Carne, que vocês foram enviando os poemas, que depois virou um Sim. artefato, né? Assim, puta, juntar mesmo, assim, pô, quantos livros você tem editado? Ah, você tem quanto? Puta, qual livro você gosta mais? Qual outro? Né? E celebrar essa coisa mesmo, a gente Então, sim, fala. sim, Tadeu. aqui em Araraquara, de um tempo para cá, tem bastante feiras em várias praças públicas, museu ferroviário, isso acontece assim corriqueiramente, assim. E tem uma galera, tem uns escritores aqui que se movimentam nessas feiras com vários livros dos outros escritores, tá ligado? Assim, então o cara Aham. é um escritor, ele não é uma livraria, então ele tem lá 3 títulos dele, ele tem 2 meu, tem 3 de um outro escritor, e ele vai e leva para mais de um escritor faz isso, pelo menos uns 3. Eu tenho um livro na mão de uns 3 escritores aqui, que aí rola as feiras, os caras depositam o Pix, tá ligado? Falou, ó, vendi tantos livros seu, e isso rola bem aqui em Araraquara. Tem livrarias menores, por exemplo, a livraria Virgínia aqui, que é num espaço, ela também faz esse rolê itinerário. Mesma coisa. Então, Vende, agora eu preciso até repor lá uns livros. isso é economia criativa, cara. O Tiago A Feijó veio lançar essência. aqui, né? Hã? O Tiago O Feijó Feijó, veio lançar. Ele veio tá. lançar aqui na livraria Virgínia. E eu fui prestigiá-lo, né? Eu estava lá prestigiando o livro dele, ele vendeu para a galera que estava ali, e eu vendi 4 livros meus que estavam lá, de pessoas que não tinham adquirido ainda, mas que estavam lá prestigiando o Tiago. Falei, tem o seu aqui também, Tadeu. Vou levar um seu também, entendeu? Assim, numa galera tomando um vinho, eu trocando uma ideia, o Tiago falou um pouco sobre o livro. Ó, Ele comprou um, o outro comprou, uma professora aqui da Unesp comprou um outro, que foi eu professora acho, dele, inclusive. É eu legal. acho que esses É legal. encontros, essa pegada é o que vai nos salvar frente a essa tecnologia toda, entendeu? É. E aí o livro fica rodando. Exatamente, isso que ele estava falando, voltamos àquilo, né? O livro Sim. fica rodando, entendeu? Eu vendi uma quantidade de livro no financiamento coletivo que eu fiz, né? Enviei para todo mundo que eu vendi. E aí 3, 4, 5, 6 por mês continua vendendo, entendeu? Tá lá, tá rodando, o livro tá rodando. Esses dias a menina me mandou uma mensagem que achou um livro numa dessas feiras, que acho que alguém comprou e esqueceu. Marcar um café para fazer uma dedicatória, é legal, esse movimento é bacana. Vai andando. Bom, eu acho isso muito, muito particular. Esses poetas, esses escritores, que saem vendendo seus livros e de companheiros. Eu acho isso um ato de muita generosidade. É Então, verdade. eu tenho o maior respeito então, por esse camarada, ou por esses camaradas. É uma menina. A gente tem dos 2, 3 anos, a gente está com um cara aqui na cadeira da cultura, da literatura, né? Agora, na verdade, ele é presidente do conselho e é um rapaz, escreve infantil, escreve livro infantil e tal.
Mas ele é muito fuçado, mano. Ele deu um respiro bem bacana para a literatura. A gente compôs uma frente junto, aí tem a vereadora Fabi Virgílio do PT, abraçou as ideias, a gente conseguiu uma semana da poesia. Araraquara hoje tem uma lei que tem uma semana da poesia, então é lei, então tem que ter. Então, esse ano eu participei de uma mesa, participei de um lançamento, em homenagem ao poeta da Vila, um poeta Telaroli, que faleceu muito novo e tal, e participei de uma oficina numa escola pública. Então, assim, é, essa Uma vez por vereadora ano tem. essa vereadora abraçou, né? Ela é poeta também, e a gente está avançando. A gente está avançando. A gente conseguiu agora a Chácara Safiotti, a famosa chácara do Macunaíma, lá, né? Do Mário de Andrade e tal, para promover alguns encontros de escritores, pelo menos um domingo por mês, sabe? De fazer um café e trocar uma ideia entre escritores, para pensar projetos em conjunto. Então a gente está conseguindo criar um bloco legal aqui, assim, um grupo com pelo menos uns 20 escritores e escritoras, dialogando, um prestigia o outro continuamente, né? Faz lançamento, vai a galera, Porque aí dá liga, né? Vira um sarau das ideias. estamos nos Aí encontra, tá movimentando. todo mundo junto. Viu? Tô dando um Oi. exemplo. Fala, Celso. Esse, esse é um espaço público, é da prefeitura? Esse espaço hoje ele é administrado pela Unesp. Ah, Tem o cursinho popular lá, que é um cursinho da Geração NEAR, que é um cursinho da Unesp, mas ele é administrado Unesp Prefeitura. Então, é. assim, Não é uma, tem é um uma auditório, fazenda, não é? é uma chácara, É uma é chácara, uma né? chácara. É um ponto turístico, né? Tem lá muitas coisas relacionadas ao Mário de Andrade e tal. É uma chácara bem bonita, bem bacana. Tem a tal da banheira, que reza a lenda que ele escrevia na banheira para não acordar os tios e tal. Tem um auditório bem bacana, assim, um auditório fechado por vidros, assim, paredes de vidro, bem legal. E a gente está tentando, já conseguimos autorização, precisa só se organizar e dar o pontapé, né? E movimento, cara, movimento nos pequenos lugares de cultura, pontos de cultura de Araraquara. A gente está envolvido com uma galera do teatro também, do audiovisual. Então, Araraquara fervilha é legal, assim, pelo tamanho da cidade, e acho que isso ajuda também, porque compacta, né? Então a gente se conhece, né? Então se tromba no bar, se tromba ali num showzinho, Pô, meu e amigo. E nada como um moedinho na cabeça de chave da cidade, né? a gente deu muita sorte de Não, ter não, enfrentar. não, não a persona só, mas assim, um cara que pensa, que dá respiro, que deixa as coisas fluírem, né? A gente tem, Potência. é, tem uma secretária de cultura, secretária de cultura Teresa Telaroli, ela é filha do Rodolfo Telaroli, historiador. Não sei se vocês já ouviram, assim, mas ele é bem. A Teresa, a gente fez um encontro com o Célio Turino, com ela participou, ela foi super gentil, super. É extremamente sensível à causa. Ela é historiadora também, assim, a cultura, sabe, assim, e sempre se movimentando. E a gente, em paralelo a isso, cara, tô com um projeto, não, tô participando de um projeto que é um PROAC, que chama Ateliê Público, e oferece oficinas nas praças também, né? A gente fez do final do ano passado para agora, fizemos mais cinco sábados ou domingos, assim. Oferece de manhã, das 10 a meio-dia, e depois das 15 às 17 horas também. São oito artistas, então você tem desenho de rua, história em quadrinhos, aí você tem monotipia, colagem, eu tô com a poesia também. Vai legal, cara. Pro PROAC é foda, né, mano? Quando dá certo é interessante porque É. remunera os artistas de forma decente, sabe? Não é E quando dá aqui quem tá certo. por.
eu tenho outro olhar, não é quando dá certo. É que a demanda é muito grande, cara, e é muito pouco dinheiro. Então, quem ganha, se bem estruturado o projeto ali, tá lá, você faz uma obra boa, você faz um bom É. serviço, um bom projeto, né? Agora, viu, esse último, nós falamos sobre lei de incentivo. Esse último PROAC, cara, ele não alcançou 12%. Não contemplou 12% das pessoas. Então, esse que eu estou envolvido é ICMS, e aqui a gente teve, quem bancou foi a Lupo, né? Então, a Lupo bancou o projeto e acabou. Na verdade, no domingo a gente fez o último, fizemos na parte da manhã, à noite choveu, então estamos devendo uma oficina que eu propus fazer lá na escola que eu trabalho, acho que vai rolar. E aí a gente está indo para Novo Horizonte, porque alguém lá bancou o projeto também, entendeu? Quem está por trás aqui para a gente é uma agência, né? A Contexto Cultural, que é ela que faz esse corre e contrata os artistas. Essa é a questão, né? Mas eles mandam bem, mano. Paga bem. Ela que tem o PROAC. Ela que tem o PROAC e é a segunda edição já. A gente já participou uma em 2017, foi a primeira edição, foi em Matão. Palomax, uma rede de supermercados aqui do interior, que bancou e levou o projeto para a praça lá de Matão. Aí, o ano passado, veio o convite para as mesmas pessoas que tinham participado, então tem essa lealdade também, né, de manter o grupo. E agora a gente está terminando aqui. Agora, fiquei sabendo que tem uma empresa, que a gente não sabe, mas tem uma empresa de Novo Horizonte que bancou também esse projeto. Agora, por enquanto, está dentro do PROAC. Assim, legal. Na real, funciona que ele aprova um projeto. Tem um projeto aprovado com determinado orçamento. Para captar o recurso, né? E aí ele pode captar os recursos em vários lugares. Você quer participar? Exato. Um recibo se abate do seu ICMS. Puta merda. Todos os mercadinhos, todos os mercados, todas as redes pagam esse ICMS. Em tese, é como funciona a Lei Rouanet também, né? Mas é isso. Tadeu, Oi. eu tenho uma antiga relação com a Lupo. Porque em 71, quando eu comecei a usar meia vermelha, as meias eram dela. Só que aí, com o passar dos anos, ela deixou de fabricar meia vermelha. E aí você rompeu relações com a Lupo, é isso? Aí eu não tenho mais relações com a Lupo. Não fabrica mais? Não fabrica. Meia social que era muito boa da Lupo. E outra, a gente anda pelo Brasil, eu andei por onde eu andei pelo exterior também, a gente não encontra. Mas aí, faz uns bons anos, na praça, ali no centro, não era Casper Libero, uma daquelas coisas ali, paralela a Casper Libero. Não, Casper Libero não. Bom, não lembro, bem no centro. Tem uma loja lá só de meias. E ela fabrica meia vermelha. E um dia eu perguntei, né? Ué, quem compra meia vermelha? Porque eu tenho tanta dificuldade em achar, né? Aí ele disse, é muito coral. Corais. Certo. Onde e aí você compra... loja, Celso? No centro? Na praça da prefeitura ali, quando daquela praça ali, a praça... Ramos de Azevedo? Não. Não. Patriarca. Praça do Patriarca. Tá bom. Esse é o nome daquela rua lá que... Tem a Rua Direita. Oi?
A rua direita, depois Não, não é. É para a esquerda ali, sabe? do lado esquerdo ali, tá? Esse é o nome da rua lá. E dá lá Aí na São Bento, sabe? você só compra lá agora. Só lá. É só lá que existe. Eu tenho vários pares. E muitas vezes eu dou para amigos, né? Então, e com Não, orientação. E que só pode usar com sapato, né? Não pode usar com tênis. então, E eu fiz o poema pro C lá e eu meti o C de meia vermelha com tênis. não, eu pensei em comprar, pensei em passar lá para comprar um par de meia vermelho. Tudo bem, seguindo as E ações do eu, mestre. pus, eu, pus, eu pus o Dom Celso numa caminhada, pensando num poema de meia vermelha. Eu não cito tênis, mas ali fica meio, né, entendido, né? Fica subentendido. Não está caminhando de sapato, né? Pode ser também, né? Um homem caminhante aí, É tão louco, cantando, cara. cantando para os cachorros. Dom Celso, meu caro, eu vou chamar o Joaquim. Se ele estiver aqui, eu vou falar, vamos descer para São Paulo. Eu não bebo, então ele desce tranquilo, vai dirigindo, enche o pote e eu volto dirigindo, dá tudo certo. É bom para nós dois. E eu estou Putz, é muito afim de verdade, ir, viu, hein? Dom Celso? É isso aí. É o que aconteceu a outra vez que a gente foi lá no Café do Jardim, né? É. Ele foi guiando, eu voltei. Eu acho que, a não ser que não tenha como, não sei, mas eu já vou mandar uma mensagem para ele amanhã já, para a gente tentar se organizar. E se ele tiver por aqui e tiver de boa, ele vai querer ir, provavelmente. Tem, sim. E eu tô bem afim de ir encontrar vocês. Não, o cara escreveu a orelha do livro dele, você acha que ele não vai querer estar presente? Então já tá tudo certo já. Já tem, é. Quem que escreveu a orelha de quem? Você não escreveu uma orelha de um livro do Joaquim? Prefácio, né? Não, Prefácio, foi o prefácio. É. prefácio, prefácio. Não, pensa que é só, não é orelha. Prefácio. Não, mas ele iria por amizade, né? Não... Eu sei, você acha que. Falando em coisa séria, porque você acha que a gente fala coisa séria aqui, não é só coisa séria. Então, vou botar na ordem da pauta aqui. Que mulheres são aquelas mulheres gostosas que você pôs a foto? Cara, viu, Tadeu? Você viu, Tadeu? O Eu vi. Paulo Bagaço, de tanto olhar ali, então, assim, tacaram fogo, tá broxado. Passa na avenida e está lá aquela vitrine com aquelas mulheres lá. Quer dizer, eu não sei É, que material que é feito aquilo ali, mas a gente passa, pensa que é realmente. é hiperrealista a bagaça. É, é. É uma vitrine grande, assim, de um sobrado, né? E é uma casa de eu imagino que seja Diversão, prostituição. uma casa de divertimento. Assim, vocês leram aí, né? Que Dione entrou num curso ali, não vai conseguir ir, não sei o quê. Ou ela pode ter se assustado com o bebê, né? Eu vou andando, viu? Amanhã retornei hoje, amanhã tenho planejamento novamente. O Fabiano E também voltou hoje, né? como? O Fabiano Ah, voltou às aulas hoje, né? acho que também, ele está no estado também, né? Acho, Ah, né? O ele estado voltou hoje. Eu Eu fiquei achava hoje que o das mundo 8. ia acabar em Trindade, mas não foi dessa vez. Eu fiquei das 8 às 5 na escola hoje, bicho. Nossa, nossa. E é perto da Uma sua horinha. casa? É perto, é perto. Mas vai a Mas eu pé, nem não? voltei. Não, a pé vou andar uns 40 minutos. Ah, não, não é. Mas de carro, 5 minutos eu tô lá. Hoje eu fui de Ah, Uber. Fui de Uber ah, e almocei lá perto mesmo, tinha uma horinha só de almoço. é. Voltei. Eu acho que isso me quebra, porque
Normalmente eu não trabalho à tarde, né? Eu trabalho de manhã e à noite, porque à tarde eu não presto, assim, é uma coisa louca. Eu almoço, preciso tirar uma siesta, aí vou voltando a funcionar, aí vou regar a planta, aí vou ver o jornal, aí tomo É. banho e vou trabalhar de novo, né? É... E aí hoje eu fiquei diretão, assim, acho que essa dor de cabeça é até disso. Ah, tem a ver. Você sabe, não sei se vocês sabem, em Belém, o horário de almoço, 2 horas. E todo mundo É para? o certo, é o mínimo. As É o mínimo pessoas têm muito necessário. na casa, toma banho, muda de roupa, porque lá é muito quente, né? As pessoas mudam de roupa. E dá tempo de tirar uma soneca. Opa! E Aqui hoje são 1 hora. toda cidade faz isso. Comércio. Mas 2 horas não. Eu não vejo nada por aí com 2 horas de almoço. Caxias do Sul. Ah, é? Caxias do Sul. Caxias do Sul fica deserto. No meio-dia, às Ah, 2, fica deserto, cara. Isso aí é bom demais. 11 Quem, horas, é, fecha. é, o, Viva o a bom vida. o bom da profissão é que, de certa forma, dá para escolher assim, o horário, né? Eu tenho uma quantidade de aulas que por exemplo, na minha unidade escolar, só tenho eu de professor de filosofia. Então, já não daria aula à tarde mesmo, porque não tem ensino médio à tarde, né? Mas eu posso ir jogando. Todo começo de ano eu posso jogar mais para amanhã, mais para a noite. Né? Se eu quero trabalhar mais aqui, mais ali, vou compondo minha jornada. Tenho uma flexibilidade para fazer isso, né? E aí, desde que eu virei professor, eu nunca trabalhei à tarde, assim, na escola, dar aula à tarde, não, sem condição. Eu me mas Normalmente, formo de manhã, cara. eu penso que o bom da profissão é a contribuição. assim, é, É. perfeito. Conseguir. É a contribuição e é uma coisa também. Você está no meio dos jovens, rejuvenesce, né? Você está É, ali envolvido, você sai das mediocridades da vida adulta, não, cara, é sempre uma novidade, seja uma gíria nova, um funk que eu nem gosto, mas que ele é o universo deles, e de repente um tá cantando rap, o outro escreveu alguma coisa, é isso, assim, tá no meio desse movimento, né? é, Desse espanto, assim, é uma coisa que eu gosto muito. E é o que eu falo, eu me vejo um isqueiro, assim, a minha busca é sempre em apresentar as possibilidades e eu apresentando eu enxergo as minhas próprias possibilidades também é. e é isso que movimenta, né? A sala de aula é um Pô, lugar Gabriel, e que olha só, você falou aí há pouco que você é isqueiro, né? isqueiro, Isqueiro, que né? ri- que rima com encrenqueiro. Sim. Sou Tadeu é também, encrenqueiro. eu sou. Tadeu é encrenqueiro. Ele encrenca com a alma dele. Cara, eu tenho, assim, eu sou encrenqueiro, assim, ó, essa parada, assim, com os meus alunos, né, um trabalho que Se se dá para ter desenvolve, um encrenca, tô ser dentro. travado pela mediocridade, aí dentro das burocracias, eu vou chutando porta, eu vou empurrando, eu não. Mas assim, eu sou um cara do diálogo, assim, mas eu Não, você é não. afetuoso, imagina, você abraça a Pô, figura e mete o pé na porta, mas fica aqui abraçando, vai, de eu boa. acho que a rebeldia ela é amor, né? A É, É, insurreição ela é amorosa, né? Não é uma coisa deliberada, não é por maldade. Hoje eu tive um diálogo muito franco com a diretora da minha escola e aí uma hora eu falei para ela, eu falei assim, de uns acontecimentos do ano passado que tem a ver com essa questão do livro dos alunos. Eu falei, eu não tenho ressentimento nenhum. Eu não vou carregar. Vocês são meus colegas de trabalho, são trabalhadores como eu. Eu não tenho ressentimento. A gente tem divergências, tivemos esse problema, mas é um novo ano, a gente pode zerar
e tentar o diálogo novamente. Eu não vou ficar carregando fardo Ai, da não, você dificuldade, fez isso. nem a pau, entendeu? E aí ai que louco que é, e ela se mostrou aliviada, né? Então talvez ela tinha um respeito por mim, uma consideração que ela falou, nossa, eu me sinto aliviado de ter tido essa conversa com você. E eu abracei, mano. Eu dei um abraço e falei, meu, estamos na mesma caminhada, né? Às vezes a gente se tromba, às vezes a gente se perde porque temos formas diferentes de enxergar e tal, mas jamais vou. É um outro professor que está numa posição de gestão e que é um trabalhador, né? O pensamento é esse, é um trabalhador. E aí eu faço meus apelos, né? Não abra mão, não abra mão do diálogo, dialogue com os docentes, dialogue, a gente está aqui para contribuir, não vai fechando, não vai tomando decisões de cima para baixo. E a gente tem um quadro aqui de professores que sabe fazer a luta, entendeu? Que sabe travar, que sabe fazer o movimento, porque a gente vem de movimento de base também, né? Estudantil, vem de movimento de base da cultura, a gente... então, eu falei, então assim, ó, abre o diálogo, a gente está aqui para colaborar. Agora, se você se vir com decisões tomadas aí, trancadas na diretoria e achar que a gente vai abraçar as ideias, a gente não é assim. A gente quer construir junto. A gente não vai executar se a gente não participou da construção. É. Mas é isso, cara. E se tiver que brigar também, mas eu brigo e eu brigo com amor, velho. Eu brigo com o coração, entendeu? Eu brigo no sentido de vamos conversar. Eu tô sempre chamando pro diálogo. Construir, né? Tá? De construir. Da necessidade de movimento, né? Não dá para simplesmente. E dialogo muito com os professores, às vezes tem até companheiros, né, desanimados e pelas condições de trabalho mesmo, e acaba respingando em sala de aula, e eu vou lá dialogar, falo, ó, meu, uma coisa é uma coisa. A nossa treta com o Estado é a nossa treta com o Estado, mas, meu, entrou em sala de aula, deixa tudo que você pode ir lá, cara, porque ali é a parte mais fraca ainda desse. Não dá para miguelar, não dá para miguelar a aula porque você está insatisfeito com a gestão, mano. Isso aí não dá, entendeu? É uma briga, é uma Dá briga, um uma treta é registro uma aqui, treta. um registro nessa nossa prosa aqui. Muito do que você fala, Tadeu, olha só como são os exemplos ou a vivência, né? Eu, em parte, pratico e comungo, né? E exerço essa mesma leitura, tenho esse mesmo ponto de vista que você, Tadeu. E a minha experiência foi com os pontos de cultura. E quem me deu muito desse olhar, talvez ele nem saiba disso, né? Mas eu acho que sabe, né? Foi o Celso. O Celso cuidava dos convênios, dos projetos, ele fazia um parecer, ele dava um parecer sobre os projetos, se ali cabia um ponto de cultura, se aquele plano de trabalho era adequado para aquele ponto. E eu me inspirei muito, sim, no comportamento, nas conversas que as pessoas falavam sobre o Celso, sabe? Não, o Celso é aquele consultor que faz isso, faz aquilo. Que legal. Ouça o Celso. Muitas pessoas me falaram isso. Sabe disso, Celcinho? Não, não. Então, estou deixando aqui, como falo lá nas Alagoas, estou deixando registrado, estou registrando aqui, Registrei. registrando, né? E era um servidor público, poeta, que era essa referência que as pessoas tinham do Celso, servidor público de carreira, um poeta. Tinha o Bené Fonteles, também artista plástico, também fazia, né?
E aí eu tinha esse olhar de produtor, eu tinha esse olhar de cultura, mas tinha que visitar os pontos de cultura e como é que você ia conversar com as pessoas. Então, o Celso me inspirava muito, o TT Catalão me inspirava muito, né? O Célio, o próprio Célio, claro, com quem eu convivia ali próximo. Baita experiência de vida. Se hoje eu estou com os amigos, se hoje eu convivo com os amigos que eu tenho, é porque a vida tem sido eu tenho sido agraciado pela vida. Só tem gente bacana, escritor, poeta, encrenqueiro, músico, né? E aí, quando eu penso nessa ideia, né, assim, puxa, criei mesmo, eu com Tadeu, com Paulo Munhoz, não, com Paulo Marte, com João Acaiabe, com Serginho Humberti, com Tadeu de Pietro. Criei. Quem tocou, quem fez quem foi chutando, empurrando a coisa para frente foi eu, sabe, Tadeu? Que virou um Instituto Ideia. E já está aí, está 8 anos, está legal, tá, sabe, está surgindo. Eu acho que tem o lance da paixão, né? Não no sentido doentio, mas um lance de eu, né, dos meus processos de loucura, de dependência, de adoecimento. Vai fazer 11 anos agora que eu tô em abstinência, né? Mas foi esse momento da minha vida que eu consegui tatear o que eu sou, o que eu quero fazer, o que eu gosto, e eu tenho uma coisa assim, eu tenho uma sensação de estrangeiro, que eu acho que muitas pessoas compartilham disso, uma sensação de não é de não pertencer no sentido de se sentir inferior, não é isso. Não é uma questão, é uma questão de estrangeirismo, uma sensação de estrangeiro. Eu uso esse termo chegou até mim através do Camus. E tem 2 lugares na minha vida que eu não me sinto estrangeiro, que parece que se eu acreditasse em outras vidas, eu diria que eu já fiz muito isso, sabe assim? A sala de aula. O dia que eu entrei a primeira vez numa sala de aula, parecia que eu sempre estive dentro de uma sala de aula. Eu nunca tive dificuldade na sala de aula com a minha profissão, seja o tipo de aluno que for. Seja um aluno mais estudioso ou o moleque que já está vendendo droga na praça do bairro. Nunca tive problema. E como pai, né? Parece que eu também tenho uma facilidade de ser pai. Não é uma coisa que me é difícil ser pai, de trocar ideia com meus filhos, de chamar atenção quando tem que chamar, de tentar levar numa vibe mais tranquila. Não me sinto assim, sabe, perdido como pai e nem como professor. Em outros setores da minha vida, eu me sinto em algum momento meio estrangeiro. Parece que, caralho, seja como companheiro da minha mulher, seja como poeta, muitas vezes, que já é um lugar estranho, né? Enfim, né? Seja me envolvendo com as pessoas, eu sempre tenho um quê, que aí eu estou tentando descobrir em análise até, uma coisa meio melancólica, assim, sabe? Uma coisa meio nublada, uma coisa meio densa, que por muito tempo eu levei isso como parte da dependência como síndrome, né? E como se eu tivesse sido apartado do meu mundo e estou tentando achar um caminho ainda. Pois eu te digo que não é mesmo, Tadeu, porque eu nunca fui dependente químico e sinto essa estranhidade, é uma coisa estranha, parece placa tectônica, que às vezes você está meio deslocado. Você faz parte ali, mas você está, entendeu, deslocado, não importa se 1 milímetro ou se 1 milhão. E aí é isso, e trabalhando eu percebi que, cara, não é um defeito, né?
É um externo mundo. Aí ela se manifesta, aí essa estranheza, para mim, pelo menos, né, no interior, assim, se manifesta às vezes com tédio, que eu chamo de tédio 137, puta merda, né? Então, tédio 137, cara. Às vezes com aquela coisa meio triste, acabrunhada, né? Mas e não é porque eu tenho clareza de que o mais difícil para o ser humano, uma trajetória, é ele conviver consigo próprio. E eu tive essa experiência de conviver comigo mesmo. Eu sei que não eu acho que um outro lugar, né, é o lugar da criação, né? E eu percebo que quando estou nesse movimento, e isso acontece mais quando eu estou de férias, por exemplo, ou quando, enfim. Aí, mano, aí vai ler, vai assistir alguma coisa, vai ouvir uma música, começa a movimentar a parte criativa e a hora que eu vejo estou escrevendo de novo, né? Coisa que parecia que não vinha mais. Agora, quando eu entro na sala de aula, cara, parece que eu entro no outro universo, sabe assim? A hora que eu recolho meus alunos do corredor, e aí, firmeza, como vocês estão, como foi? Porque eu dou aula para eles uma vez por semana, 2 aulas por semana, né? Não tô todo dia lá, tô um dia na semana. E aí, mano, aí Aí flui. não, Você está entre aí os seus, né? Aí eu sinto essa coisa da paixão, tá ligado? De falar assim, caralho, mano, como eu gosto de estar aqui, sabe? Como é da hora estar aqui, mano. E aí quando você consegue dar uma aula da hora mesmo, encaixadinha, é da hora. E quando o aluno te cerca no corredor, sabe? Porque ele quer mais, acabou, bateu o sinal. Mas alguma coisa rolou ali dentro que ele tá incomodado, mano. E ele fala, não, professor, você tem que me falar, e aí, que isso aqui... Puta, isso é um tesão, cara. Sabe, você renasce. Puta, isso é muito da hora. E o muito legal é que, de igual tamanho, ocorre com um aluno também, né? Ocorre com o outro também, né? Quando ele sente essa É uma troca, né? vontade que o professor está chegando ali. Ô, Celso, com você, como é que se manifesta essas... Bom, eu me sinto não um estrangeiro, mas um sem terra, Sem porque terra? eu nasci em Fortaleza, fui criado no Pará e há 50 anos moro em São Paulo. Então, parece que eu não tenho um lugar. E quando eu tinha 16 anos, né, eu já contei isso para vocês, eu creio, eu falei para meu pai que eu queria ir embora de Belém. Aí ele falou para onde? Eu falei para Belém, desculpa, para Paris ou São Paulo. Aí Ousado. ele, Moleque. ele Chutou alto, né? Vai que o cara te manda para Paris. eu não, você pode ir, você só precisa juntar o dinheiro. Aí eu não tinha dinheiro, permaneci, mas com 22 anos vim para São Paulo. Então eu fui para Belém, pequenino, né, com minha família, meu pai, meus irmãos, minha mãe, enfim. Então eu vivi sem parentes. Então eu não tive os avós, eu não Tá. tive tios. Hoje nesse livro novo, deixa eu só pegar aqui, já mostrar para você, aproveitar que o Tadeu já está aqui, muito rapidinho. É... Olha, eu escrevi parentes. Certamente seria eu muito feliz se tivesse conhecido uma avó ou um avô. Vivi longe de parentes, tios, tias, primos, primas. Meus parentes foram minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus irmãos. Depois vieram os amigos, que se tornaram parentes de sangue. Hoje são tantos os parentes. Hoje eu ando com eles nos campos por onde passeiam as nuvens. Muito bom, muito bonito.
Então, bom, eu me sinto um camarada caótico, né? Quando eu penso na minha vida, né? Enfim, eu vivi dentro de um... Eu sou um contador, né? E trabalhei numa multinacional durante 15 anos. Aí chegou um tempo que eu falei, não quero mais, e fui embora. E eu ganhava bem, as filhas estavam em colégio pago, né? Colégio inteira, e aí a vida delas também mudou, né? Isso já em São Paulo. São Paulo, é. Tá? São Paulo. Eu vim para cá com 22. Então, minha vida foi construída aqui em São Paulo. Inclusive, Pois é, mesmo assim, você não pegou o amálgama da cidade, tem esse meio sem terra ainda. eu sinto isso, que sem pátria, a sensação assim, de sem pátria. E, mas, quer dizer, hoje eu fiz uma maluquice quando eu saí da empresa, porque eu, eu não diria assim que eu prejudiquei minhas filhas, porque elas estão bem hoje. Uma não está aqui, está no céu, né? Uhum. Uma é professora lá nos Estados Unidos, enfim, uma brasileira professora nos Estados Unidos, professora para americanos, né? A outra é dentista, é diretora de uma clínica odontológica importante lá, enfim. Então, elas estão bem, estudaram, né? E, mas eu sinto que às vezes eu tomo umas decisões meio estranhas, enfim. Você sabe Então, que eu estava discutindo isso com o Joaquim há um tempo atrás, porque o Joaquim, depois, se quiser contar, ele fala, mas eu contei discutindo isso com ele, falando de mim. Também eu trabalhei no Banco de Londres, fiz uma trajetória em banco muito legal, cheguei até a área de comércio e exportação. nós fomos clientes do Bank of London. Bank of London, South America. Né? Depois trabalhei no Société Générale de Paris. Né? E aí eu lembro isso direitinho, tal como você, Celso. Eu trabalhava no Société Générale de Paris, que era na Avenida Paulista. Né? Está lá ainda, né? Está lá ainda, né? No quarteirão ali do lado do MASP. E eu sempre ia almoçar no MASP. Tinha um restaurante lá embaixo, Degar. E aí eu me dei conta, em um determinado período ali, eu me dei conta que eu estava indo para o banheiro e rabiscando papel higiênico. De tanto tédio que era aquele, sabe, aquela coisa. Um dia eu fui almoçar, como tantos outros dias, e aí na saída eu fiquei ali me vi naquele vão livre do MASP, né, e olhei para cima e assim, a sensação mesmo como se fosse hoje. Cara, o que as pessoas escolhem para fazer na vida? Essa arquiteta aqui, ela resolveu fazer esse vão livre aqui, que tem quase mais de 70 metros, e não cai. Eu não preciso mais, eu não vou mais voltar. E não voltei mais. Engraçado isso, né? E assim, aí eu também fui sobreviver vendendo gravuras. Tinha um amigo que tinha umas gravuras do Gershman, do Milton Mesquita, do Manabo, né? Fui vender gravura e fui, inclusive, vender gravura depois no próprio banco onde eu trabalhava, onde eu trabalhei, né? Mas é engraçado, também às vezes me cobro, pô, se eu tivesse continuado, né, podia ter outra, sei lá, podia ter um Mercedes C180, podia ter Tem uma umas decisões, geladeira né? de aço inoxidável, entendeu? Podia ter né? Enfim,
Às vezes eu me cobro, lá no íntimo, entendeu? Às vezes eu me cobro disso. Fico, porra, mas... Mas acho que a gente tem momentos que tem... Eu antes da docência, né, até os 28 anos, eu trabalhei em área administrativa. Gerenciei posto de gasolina, gerenciei obra no trecho, obra de elétrica industrial, construção de usina de etanol, tal, de açúcar. Fazia parte administrativa, né? Que aí foi esse processo desse adoecimento, né? Aí passei uma temporada internado e nessa internação eu lembrei dos meus 16 anos de um professor era professor de geografia, formado em ciências sociais, mas que gostava muito de filosofia e me encaminhava sem eu perceber para a filosofia, com um filme, com uma música, porque minha adolescência era bem avesso assim a outro humano, né? E eu internado já, homem, lembrei um belo dia desse professor, lembrei do meu desejo pela filosofia e saí quando terminei o tratamento. Eu pus o pé na rua, me veio uma oferta de um trabalho, isso em 2012, final de 2012, para gerenciar um supermercado. Me ofereceu uma grana boa e eu quebrado, porque tinha triturado tudo que eu tinha, que eu não tinha. E na hora eu dei uma hesitada, né? Falei, puta, eu preciso de dinheiro, né? Mas aí, cara, me veio uma coisa, eu falei, eu faço o que com a filosofia dentro do supermercado? Porque ali eu já tinha traçado, eu queria escrever, porque eu começo a escrever internado. A minha relação com o poema, com a poesia mais profunda, como alguém tentando criar algo, foi internado. Eu falei, não, eu não posso retroceder, cara. Essa grana que vai vir agora, eu não vou ter como fazer uma faculdade de filosofia trabalhando no supermercado. E na época, o lugar que eu fiquei internado me ofereceu, se eu quisesse continuar lá, fazer um reforço e ajudar, R$ 800. Eu peguei. Foi para Eu lá que tinha você foi. terapia gratuito, podia dar continuidade na minha terapia. Eu ia continuar em contato com a causa, ia prolongar um pouco, trabalhava 7x7. 7 dias internado praticamente, auxiliando, né? Dando remédio, liberando as atividades, fazendo reunião. E 7 dias eu ficava de folga, que era quando... Você alimentava seu espírito. E aí, aí deu certo a faculdade, aí fui abandonando. Aí no segundo ano de faculdade eu consegui algumas aulas, 11 aulinhas eu consegui. No primeiro ano de faculdade eu prestei o último concurso que teve do Estado, 2013. E eu passei e me convocaram logo em 2014. Eu não pude assumir o cargo porque eu estava no segundo ano de faculdade. Mas eu consegui aula como aluno. Tem uma categoria na atribuição de aula, quando os efetivos, contratados, todos formados, se sobra aula, oferece para aluno de último semestre, aluno de metade do curso de licenciatura, aluno de qualquer semestre. Eu peguei aí, numa cidadezinha aqui, achando que tinha perdido o concurso. No final de 2016, eu estava entregando estágio, nessa escola que eu trabalho hoje, inclusive. E aí um camarada que fazia faculdade comigo mandou uma mensagem: ô, Tadeu, você viu que convocaram a gente para a segunda opção, que era em São Carlos, aqui do lado? Eu nem lembrava que tinha segunda opção. Cara, eu entreguei o meu estágio e ingressei nesse concurso que eu prestei em 2013. Mas muito junto. Ou seja... Quando você disse não para o mercado lá atrás. Exato. Né? Eu retrocedo ali... E depois eu fui ler Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, e tem uma passagem que ele fala, né? Demore o tempo, é até famoso isso, demore o tempo que for para encontrar o seu caminho. Quando encontrar, não retroceda sob nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Cara, aquilo encaixou tão... Falei, caralho, velho. Aí você vai, né? Você fala, puta que pariu, esse caralho leu meu pensamento, né? E aí eu signifiquei dessa forma. Falei, ali eu não retrocedi.
naquele momento que eu precisava de dinheiro, que eu ia ficar dependendo da minha mulher financeiramente, porque ela já era professora, que eu sei que ia ser apertado, porque era uma pessoa só ganhando, ali que proporcionou. Porque se eu vou, eu não consigo terminar a filosofia, porque o universo ia ser outro, né? É. Você está preocupado com outras coisas. E então é muito louco, cara, essas coisas que às vezes atravessa a gente, né? É. E é isso, não retroceder. Igual, um pouco por analogia, o seu ímpeto lá, pós-adolescente, né, Celso? Pai, Sim. eu quero ir em 2 lugares, eu quero ir para Paris ou quero ir para São Paulo. E seu pai Você foi queria ir para legal, São né? Paulo mesmo. Você pode ir para qualquer outro. Imagina, você escolhe. Precisa arrumar dinheiro, né, filho? Mas Então, eu já Sim. estive. eu estou, de certa maneira, Celso, eu estou vivendo um pouco essa história aí com o Caetano. Caetano, horas quer ir para Madrid, outras horas quer ir para Boston, porque a mãe é dentista e tem. Não, ele faz qualquer coisa. Eu falei, tá. Aí, falei, bom, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a falar inglês fluente, né? Segunda, ter passaporte, porque ele não tem, né? Terceira, você passar na USP, ter um bom emprego, porque ele também quer ser economista, entendeu? Está ali Ah, entre medicina e economia, entendeu? Poxa, Ele vai achar, ele vai achar. é muito é. doido. Livro, arte, exposição, cultura. Puta, cara. Vai ser louco. Não, de que utilidade tem isso na minha vida? Isso, fala para ele, esse é o grande lance, essa inutilidade. Essa é a grande diferença, de ter 50 anos de diferença entre você e eu. Olha só, meio século, Caetano. Aí ele toma a dimensão da coisa. É meio século. Podia ser uma briga de geração, né? Tem horas que, mas não, de boa, a gente leva de boa. E, Tadeu, ó, oi. não, se eu pedir para você, antes de ir embora, ler um poema para gente. Vou ler. E para fechar essa parte dessa história, olha que loucura. E quando eu lancei o Maêutica Poética, foi em 2015, meu primeiro livro, na biblioteca aqui municipal. E foi uma galera, quem que estava no auditório e eu pude fazer uma homenagem? Aquele... Exatamente. Professor Quem? Manuel. O professor Manuel. Seu professor Manuel. O Aquele professor que eu lembrei quando eu estava internado. da filosofia aqui. Ele não era de filosofia. Exato. E depois eu trabalhei. Entendi. E aí, cara, eu falei desse cara muitas vezes. Ele é professor até hoje da ETEC. Eu trabalhei um tempo com ele, minha mulher trabalha com ele. Uma vez eu fui fazer um trabalho lá na ETEC também no auditório, a escola inteira, ele lá e eu faço questão. Aí choro, aí ele chora, aí não tem como não falar, tá ligado? Está sacramentado. É E é um muito cara legal. que volta e meia a Flávia traz uma informação. O Manuel perguntou se você já vai lançar outro livro, se vai fazer financiamento coletivo para mandar para ele. Então, assim, é muito. É amor puro. Eu vou ler, eu vou ler um que eu já li aqui, provavelmente, que está no Concreto Armado. Não tem título também, né? Olhou para ele e viu os riscos da existência. Fizeram caminhos pelo seu rosto, no desgosto imposto pelo tempo. Olhou novamente e outro vinco se formou. Nem o tempo, nem a dor foram capazes de calar o sorriso.
Ela escorreu em sua direção, ele bateu 2 balõezinhos e lançou para o menino, que fez um golaço no portão. Acelerou seu carro de reciclagens e desapareceu num rabo de vida. Disseram que foi receber o ouro prometido. É. Valeu. Valeu. E assim vai caminhando a poesia. E assim vai. Atrás, né? A poesia vai e a humanidade segue atrás. É, Sim, ô Celso, mas não tem como declamar a mulher nua? tem, Só eu tem nós dois aqui. posso. Bom, na verdade, 3 ficaram de fora desse. Eu comi bola, né? Esse poema começa assim: amanhã a cidade terá colossal sorte de ver a beleza da mulher vinda de Frankfurt, Alemanha, desfilando nua, toda nua, por suas ruas, certamente provocando vigoroso arrebatamento, uma profunda e clara embriaguez. E sua passagem pela cidade, nua, nua, com os longos cabelos ocultando-lhe as costas, permanecerá gravada na memória daqueles que a virem, e fogos de artifício serão estourados, os jardins florirão com perfume estranho, estonteante, e cânticos de louvor à grande beleza serão entoados com a batuta da rosa imitadora de encanto e deslumbramento. O sol, invejoso, esconder-se-á entre as nuvens, e a tarde exultará para sempre, contemplar a extraordinária beleza da mulher nua, que surgirá morta, uma flor magnífica, ora azul, ora amarela, e carregada de maçãs secas nas mãos. É isso aí. Agora, Olha, ele vai eu vou. Vai para o outro? para 2026. Isso, vai para o outro. Ah, em 4 anos? Não. 3 em 3 anos? Não é 2? Então, de 2010 para cá, né, eu descobri que estava tudo saindo de 4 anos, né? Aí, então, o cachorro aí, né, o homem cantar, é de 2022. Então, o próximo, 2026. O anterior é 2018? 2018. Ah, Eu lancei 2015, 16, 17. Aí, em 2019, eu lancei com os meus alunos. Aí fui lançar final de 2021. E agora, acho que mais uns 2 meses aí, eu acho que eu solto esse aqui também. Mas o dos meninos foi quando? 2021? Final de 2021, aí rolou 2022, né? Mas foi em dezembro de 2021. Tá. Os, Qual é a sensação? Qual é a eles sensação? são, então, os livros mais antigos, 79, aí depois 81 e 82, 80, depois 87, aí 94, e aí, sim, não tem uma... Esses últimos que eu descobri, que tinha sido de 4 anos, né? É que são tempos diferentes, né, Celso? Qual o É. seu, em que ano é o seu primeiro livro? 79. 79. Você já era nascido, Tadeu? Eu? Sim. Não. Tadeu nasceu em que ano? Eu nasci em 83. Olha aí, cara. Faz 40. Esse ano faz 40. Os Que dia? moleques. Que Que dia? dia? 28 de setembro. Bom, a minha mulher faz 29 de setembro. Eu tenho uma tia que faz também, 29. Librianos. E o Pedro está devendo uma feijoada.
Ah, tá devendo. Não, tudo certo, Celso. Eu vou pôr você para negociar essa feijoada direto com a Luciene, mas, pelo amor de Deus, dessa vez, vocês comam a feijoada. Não Não, comeram? Olha, Tadeu, vou contar para o Tadeu, não tem como não contar. Nós nos reunimos, e aí foi aniversário, no meu aniversário, 11 de setembro. Aí resolvemos fazer um encontro também junto com... precisava fazer uma Assembleia Geral do Instituto Ideia, então eu juntei todas as coisas, e aí rolou uma feijoada, bacana, legal. Assim. É, E a Luciene tem uma relação legal com cozinha. Ela gosta de fazer, entendeu? O tempero que ia na feijoada, foi ela quem fez. Ela fez um travessão imenso e ficou lá. A gente morávamos num prédio, tinha um salão de festa, uma churrasqueira, com um quintalzão, árvores, bem legal. E aí tem uma bancada, e aí ela distribuiu ali a bancada. Panela de feijoada, o arroz, tarará, o molho. Não é? E aí as pessoas passavam e juntavam a couve, a laranja, o arroz, tarará, o molho da feijoada. E de tão bom o molho, eles não comeram a feijoada, cara. Sobrou feijoada. Todo mundo comeu o molho por feijoada, sabe? sim. E aí a E a gente não feijoada ficou. entendia. Aí a gente não entendia assim, porra, não gostaram da feijoada, estava ruim, rolou 1000 conversas ao redor, entendeu? Elas foram se desdobrando ao longo do tempo, entendeu? Não comeram, nossa, não ficou boa, não ficou bem temperado. mas Não, tinha carne também. oi? Tinha também alguma coisa de carne, Tinha as assim, carnes separadas, entendeu? Coisa de categoria, assim, entendeu? Né? Tinha quem gostava só de linguiça, tinha uma panela só de linguiça, mas a feijoada, feijão preto, né? A moçada não pegou, cara. Tinha E que eu montar. tinha que entregar montado, mas não era à la carte, entendeu? Era um serviço americano, cada um pegava o seu prato, ia lá, se servia. Entendi. E E aí, isso ficou histórico. e isso ficou histórico, porque precisou fazer mais molho, entendeu? Aí caiu a ficha de todo mundo, né? Porra, eles não comeram a feijoada, comeram o molho. Ficava um monte de vento e, porra. E aí, Dona Marisa e seu Celso, Tadeu de Pietro também, cobram que eles não comeram a feijoada, entendeu? Mas ela estava lá. Entendi. Tá certo. Ó, eu vou ler mais um pequenininho aqui e vou vamos lá. partir, tá? Esse não, nem coloquei no livro, ele está no outro projeto aqui, que são os poemas mais curtos, que está com uns 40 poemas aqui, mas que não preciso pôr à prova ainda. Esse se chama Sócrates Moderno. Andar, invisível entre as pessoas comuns. Dividir um cigarro e as palavras com o morador da praça. Enquanto ele toma um gole de cachaça, sinto algo que não nomeio. É isso. Uau! Bom, Bom, Tadeu. bom. Vamos E aí, aguardar. Celso? Mas Dá um esse bate foi. fora aí. Então, eu vou mandar o Pete que está meditando, né? O Henrique. Ah, Eu falei para ele que eu tinha uns poemas que eu fui fazendo paralelo, numa tentativa de síntese, uma coisa mais curta. Eu tenho poemas de 3 versos, de 2 versos, quer ver? Um menorzinho aqui também. E aí eu falei para ele, eu vou te mandar, você vê se dá para colocar alguma coisa junto nesse livro, né? Se você achar que tem uma linha que vale a pena.
ou eu vou trabalhar um novo livro, né? Quer ver? Tem um que eu gosto aqui, ó. Escrevo um poema na cabeça com as pernas esferográficas. É só. Escrevo um poema. Na cabeça com as pernas esferográficas. Aí tem sempre volto para o tema das drogas, né? Então, uma riminha aqui que eu não gosto muito, não sei, preciso. Psicoativos não uso mais. Apenas a lembrança me satisfaz. Bom. Uns tirinhos curtos, assim, ó. Diversas vidas. Olho para o relógio, ainda é meio-dia. A cama me condenou ao ostracismo. Tudo que me resta é o sofá, a cesta. Quer ver? É muito interessante. Então, eu estou gostando dessa experiência. Eu não tenho muita segurança, assim, mas eu acho que eu gosto quando leio alguns, eu acho. Legiões me habitam, procura socialização. É mais simples do que encontrar o Pai Nosso. Tá nessa pegadinha, assim. Quer ver? Tem uma. Deixa eu ver um outro aqui. Esse aqui é um que eu lembrei de um haikai acho que é do Will, cara. E eu lembrei depois que eu escrevi, que eu lembrei que aquilo estava na minha memória, né? No silêncio da madrugada, asas, do nada. É bonito. Então, acho que vale a pena, talvez, né? Aí tem uns poemas que eu fiz com um pessoal oficineiro aqui, aquela galera oficineiro de arte. Tem um aqui, ó, quer ver? Ó? Tá. Uai, onde eu enfiei ele? Não. Tá nessa pegada. Ó. Após o fim, ecos. Na cabeça, moinhos. Não dizeres. Entrou no quarto escuro. Vou encerrar com um mais curto que o seu aí agora. Então vai. Inclusive o Marquinhos. Vocês conheceram, Marcos? Um dos primeiros. Ele está em Caxias do Sul hoje. Ele é de lá. Não, ele é de Uruguaiana. Tenso, logo exausto. Você já leu uma vez, né? Uma vez, né? Bom, assim, Já. poema rápido para não precisar ficar perdendo tempo em gastar tinta, caneta esferográfica, entendeu? Você gostou, né, Celso? Viu, Tadeu? Eu tenho uma série que eu não diria nem que é aforismo, que eu nem publiquei. Eu tenho mais de 30, né? Um deles é a que sente mostra o tamanho da alma que tu carregas. É um. Outro, guarda a tua memória. Um dia a terás como guia. Muito Aqueles bom. que não deliram não terão memória. Voltarão ao pó. Bom. Então, Guarde a sua memória, porque um dia... Guarda a tua memória. Um dia a terás como guia. Caralho. Essa é muito boa. Me lembrou. Eu não lembro agora quem que faz essa divisão na filosofia das faculdades do intelecto. Eu não lembro se é o Descartes ou se é o Kant, que vai falar da memória, da imaginação, do juízo. E a hora que você falou aí, eu quando eu vou dar aula das faculdades do intelecto, quando eu falo da memória, é exatamente isso. A memória, tudo que você viveu, exatamente, você pode usar depois como referência, né? Como você resolveu questões que são semelhantes,
É a memória, tá lá, velho. Você não precisa começar do zero, você já tem um guia, né? Olha que Ô, da hora. Celcinho, repete aí para gente, bem perto do microfone, para não dar ruído. Guarda as tuas memórias. Guarda a tua memória. Um dia a terás como guia. Asterá? Não. A terás. Asterá. A Terá. terás como Guarda guia. a memória. Um dia. Guarda a tua memória. Um dia a terás. Um aqui também, ó. Retorno à ponta da poltrona. No meio, abismo. Na outra ponta, espectro, espelho. Observar as pernas, reavaliar os passos, enxergar os primeiros degraus, engolir a escada inteira. Nossa. Salvem os amantes que por natureza amam e se reconheçam amantes e se amem. Putz, isso é legal, gostei muito. E às vezes eu penso que as relações humanas tinham que ser mais isso, assim. Às vezes me enche o saco ser casado, de 10, 15 anos, 20 anos. Acho que tinha que ser só amante. Quando você é casado, Celso? Eu estou falando de sinceridade. Estou falando de sinceridade. Não. Eu amo com quem eu estou. Eu fazia agora 54 anos. Aí. Né? Às vezes me dá uma angústia saber que eu estou indo para o mesmo caminho. Entendeu? Eu falo, não, acho que eu não vou. Acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não quero. Eu não sei, ando muito confuso. Muito Meus confuso. queridos, 60 anos, viu, Tadeu? Beijo grande. Essas coisas beijão. depois dos 55, 60. Eu tenho um contrato com a minha mulher, ô Pedro, que daqui a um tempo, a hora que as crianças estiverem um pouco maiores, a gente vai ter uns 2 meses sabáticos assim para cada um, fazer tudo que não deu tempo para fazer, que tem vontade, e a gente retorna porque conhecer outra família, de Dá outra muito pessoa, trabalho. não dá, Isso, aí não, entendeu? muito Já trabalho. sabe os podres, já sabe tudo um do outro, já teve que se adaptar, já absorveu características um do outro. Então, eu falo assim, a hora que a gente chegar num limite, 2 meses, vai, regaça. Eu sei. Então, essa coisa, eu tenho exatamente isso, mas não tem Mas é mentira. delineado a quantidade de meses. A gente fala zoando, né? A gente não evoluiu a esse ponto ainda. Mas na zoeira que Não, estão não. todos... O desejo na exato. zoeira que está. O desejo está manifesto, né? O íntimo está manifesto. Não consigo delinear 2 meses. É o tempo que for. Pode ser uma semana, pode ser um ano, porque não é a troca pelo outro, não é traição, não é porque não é legal, é saudade. Não é quebra de lealdade, né? Não é que é deslealdade, né? Não. E aí você está livre na vida mesmo, consigo próprio, para poder tomar um sorvete, sei lá. Mas, olha, aqueles que mais se entregam à vida são os que mais vida têm. Aqueles que mais se entregam à vida são os que mais vida. Sim, mais potência. Então, você se entregou à vida. Né? Então, hoje, mais tem. Deu uma falhada, Celso, não entendi o que você falou. Ao final. Aqueles que mais vida são os que mais vida têm. Então, eu sinto que você é uma pessoa que se entregou à vida. Então, hoje, você tem mais vida. E terá mais vida. Pode Bom, ser mesmo. Sem dúvida. Só você me salvou essa noite. Eu já estava pegar o gilete para passar no pulso.
Calma. Essa vida você só tem uma, então calma. Né? Aqui, Então, ó, tem um aqui. Diga. Ó, na pílula do dia, encontrou um ponto sem fim. No purgatório da personagem que passou voando enquanto o sol apontava para o final do ponto. Cheio de pirâmide, não, cheio de vieses aí, né? De vielas, vai, volta, circula, Esse aqui e é o volta. meio moderno, ó. Né? Paralisar o instante no piscar do dedo na tela. Eternizar o momento do olho, da mente, do coração. Guardar na nuvem e lembrar de chover no porvir. Igor. Aí, a tecnologia. Oi, Celso. Você mostra isso esses textos para os alunos? Eu sempre levo alguns. Esses que... Eu acho que esses do concreto armado, no geral, eles têm uma pegada mais pesada, assim, que às vezes... Mas eu levo uns poemas mais curtos, até para dar umas oficinas, assim, para começar, né? Vamos fazer um poema de 3 versos, nada mostra, não precisa ter rima, né? Enfim, só para dar uma introdução. Também eu não sou um professor de poesia, né? Uhum. Então, sei do limite, aí vou apresentando. Eles tendem a gostar mais dos poemas menores, sem grandes estruturas complexas, né? Mais de bate-pronto, não, mais papo reto, mais direto, mais ao alcance, né? Que aí eu acho... A Beth fala uma coisa muito legal, que eu aprendi isso com a Beth, lendo o livro dela, O Espaços do Desejo. Que quando você consegue fazer com que a arte, né, e poesia dentro, toque na pele do outro, quando o outro sente na pele o que você propôs, o que você falou, ela está na sua completude. Né? Você ganha o outro... É uma verdade. Vai gerando pequenos incêndios, né? Faíscas e... com professor... São sinapses, né? São sinapse, é coisa... Você descobre, dá um insight, dá um clarão. É um incêndio. Um incendiário. A arte ela é corporal, né? Uhum. Mas eu, com o professor, às vezes, eu tento linkar para eles, eu parto de uma filósofa marxista, Agnes Heller, uma húngara, morreu em 2019, eu acho, viveu 90 e poucos anos. E a Agnes Heller vai falar, o quanto, assim, de certa forma, o quanto é importante o entendimento da classe social, né? O entendimento desse indivíduo, dele se reconhecer como um sujeito pobre, proletário, trabalhador, entender o quanto ele é explorado, roubado, quanto o seu tempo é roubado, e a arte entra como uma manifestação de rebeldia contra os ladrões do seu tempo. Porque o momento da criação, de certa forma, é um momento que é uma fagulha divina, de criar. E é um lugar, é um momento que você, de certa forma, por um período, dono do seu próprio tempo. Que ele não é uma mercadoria. Você está com a sua existência plena, né? É a plenitude da sua existência. Tem uma fala do Frei Beto, que ele fala assim, ó, o único momento que eu me senti dono do meu tempo foi quando eu estava preso. Porque o tempo era meu. A hora que eu ia escrever, a hora que eu ia ler, a hora que eu ia dormir. Eu não estava dentro de uma lógica burguesa de produção.
Eu tava, olha que loucura, tava preso, mas eu tava livre. Agora, Bom, Tadeu, quando eu estava lá na Baia, eu me sentia, eu precisava me libertar. E hoje é, eu sou um camarada libertado. um E entre esses pensamentos, tem um aqui que diz: de todos os animais, o homem é o pior, o único, o único que recebe orientação de Deus. lindo, esse é lindo demais. O único que recebe Orientação de orientação de Deus. deuses. Deuses. De todos os animais, o homem é o pior. O único Pode que passar. recebe orientação de Nossa, muito bom esse, Dom Celso. Vou publicar isso daí. Não, Ó, meus esse queridos, encontro hoje, de tanta prosa, eu acho que a prosa maravilhosa dos assuntos que nós abordamos, das, das idas e vindas, um pouco da trajetória, né, íntima, pessoal da gente. E aí esse finalzinho aí, com esses poemas, parece que vem, parece não, no fundo eles brotam, veio cachoeira, sai jorrando, né? Vocês dois estão jorrando poemas. E ainda mais que são curtos, mais rápidos, e ainda mais que nós estamos em menor número de pessoas, então é um ping-pong aí, muito bom, foi mesmo. né? bom. Achei que a gente ia passar sem ler e acabamos lendo um monte. E foi bom também, porque esses meus mais curtos, como eu disse, eu não publiquei, não mostrei ainda esses poemas. Eu publiquei alguns nos stories assim, mas é um terreno que eu não estou muito acostumado, né? Mas eu estou gostando de fazer, porque ele é um tiro curto, é gostoso de ler também, é rápido, E enfim. esse terreno de hoje, especificamente de hoje, propício para experimentação, né? Falar, se ouvir, ver, deixar o outro ouvir o que você escreveu. É, exato. É o que a gente pensa, né? Quando estamos experimentando. É. E o Sarau das Ideias, né? Acho que eu já falei isso algumas vezes, né? Me trouxe muita coisa relacionada ao meu fazer poético. Por quê? Porque, de fato, né, me deparei com poetas, homens e mulheres, de uma caminhada bem mais longa e generosos, né? E poder compartilhar e ter um apontamento, muitas vezes crítico. E, cara, isso é muito legal, assim. É muito É, legal. Muito importante também. Acho que já tem um tempinho escrevendo, mas ainda assim um contato primeiro com vários poetas ao mesmo tempo foi a partir do Salão das Ideias, né? Até então é, se tinha, conhecia o Joaquim aqui, mas dialogava de vez em quando, outro poeta ali, e de repente aqui não, a gente depara com vários poetas, vários lugares do Brasil, vários é. tipos de escrita, várias técnicas, enfim, isso é muito bom. Amplia o repertório, né? É, Sobretudo, né? eu tenho muito Não como só uma escola mesmo, foi assim uma formação mesmo, assim. Queria mais Eu, horizonte. exato. As possibilidades, elas se desnudam, né? Você fala, então, caralho, então dá para ir por aqui, ó, né? O cara foi por aqui, esse ó. cara foi e conseguiu atravessar É, tanto, não, exato, exatamente. Ele foi falando, nossa, eu gosto dessa ideia. Às vezes você até tenha, né, pensado, mas você fala, bom, talvez não seja. Mas você vê alguém falando, não, dá para ir sim. Abre umas picadas na mata, né? É como mostrar mesmo, ó, tá vendo? Aqui tem um caminho, ó, dá para, de repente, pode ser que você se identifique com esse caminho, né? É,
Ô, Celso, Tchau, gente. você Eu vou, agora eu vou. tem um movimento. Beijo. Beijo. Felicidade. Obrigado. Que é Pra o nós. Tadeu. Ô, Dom Celso, vou fazer de tudo para estar aí dia 11, viu? Tá bem, obrigado. Putz, Quero disse que estar. vai ter chopp e dança, cara. Eu vou lhe mandar o convite. Quer dizer, eu vou colocar na família já. Na Família Ideia. Família Ideia. Olha, pode dar samba isso aí, hein? E aí você anexa o convite à sua gravação. Tá bom. Tá? Pode ficar legal, hein? Manda que eu vou fazer isso. Amanhã ou depois eu já faço. E Tá depois bem. qualquer coisa repriso semana que vem. Tá bem. Mais próximo, né? Antes de você ir, em alguma hora, eu quero que você conheça a Ana Cláudia, de Barra Bonita, que está fazendo um mestrado em linguagens visuais em São Carlos. E é uma pessoa que também fez parte de Ponto de Cultura, então é bom o Celcinho também saber. E que ela tem um manejo legal, tem um espírito refinado, tem um elan estético que conversa muito com a linguagem que a gente conversa no Sarau das Ideias. E aí, como experiência, eu acho que ela topou, comentei com ela se ela toparia fazer uns pilotos para a gente ver como é que a gente se comporta, ou os melhores momentos, ou um caminho, um recorte, né? E aí depois, tem a ideia de pôr uma trilha sonora ou não, enfim, né? Para a gente ver como é que se comporta, como é que... Hoje, então, eu vou gravar isso aqui e vou conversar com ela, depois convidá-la para participar um dia com a gente, que tenha mais pessoas também. Muito bom. Tá bem. Vai na linha do mestrado, do campo de pesquisa que ela quer defender, sabe? Então, Legal aí. Exatamente. Acho que pode enriquecer em Pode muitas... facilitar a troca aí, né? Hã? Pode facilitar a troca também, né? Pode facilitar a troca, dar uma institucionalidade, que é o que a gente também não abre mão, né? E Ocupar os espaços. deixa eu juntar mais gente para a gente discutir, então, a segunda edição do Foice na Carne. Tá bom. Tá Beijo bem, pra então. vocês. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Tchau, um beijo para vocês. Obrigado, tchau. Pedro, bom descanso, viu? Você também. Beijo grande. Tchau, Viu? obrigado, viu? Adiós. Adiós. Até la vista, baby. Não é?